tarde a todos. Cumprimento todos aqueles que ainda não o tinham feito. Espero que possamos continuar tranquilos e em paz. E já viram o tema? Esta linda frase de Jesus, cheia de ensinamentos. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Onde encontramos esta passagem? No Evangelho de Mateus 9, Lucas 5 e também no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos então ler em conjunto. Mateus 9, a chamada de Mateus. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em sua casa, foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Agora no Evangelho de Lucas. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aqui está a imagem. Nós, os pecadores, aceitávamos o convite de Jesus para nos sentarmos àquela mesa? De certeza, não era? O que é que nós vemos nesta passagem? Em primeiro lugar, a modéstia e a humildade de Jesus. O espírito mais superior que já esteve entre nós fazia questão de sentar-se junto de homens considerados pecadores. E quem são estes homens considerados pecadores? Como diziam os fariseus. Eram cobradores de impostos. Desde a antiguidade, as pessoas nunca gostaram muito de pagar impostos, o que sempre culminou num certo preconceito por quem era responsável pela tarefa dessa cobrança. Felizmente que hoje em dia, connosco já não é assim, não é? Quando nós ouvimos falar em impostos, até sorrimos logo, não é? Ficamos felizes. Quando recebemos aquela carta dos impostos, o nosso semblante, boas notícias, não é? Já naquela altura também era assim. Não, naquela altura ainda não era assim. Os cobradores de impostos, que então estavam ao serviço dos romanos, e eram quase todos judeus, tal como Mateus, não eram pessoas nada bem vistas naquela sociedade. Eram até muitas vezes odiados pelos restantes judeus. Eram mesmo considerados como traidores ao seu povo, porque trabalhavam para os romanos. E eram ainda desprezados por questões religiosas, pois como o seu trabalho exigia contactos frequentes com os mais diversos povos, nomeadamente os gentios, ou seja, pagãos, naquele tempo os gentios eram basicamente todas as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Eram assim considerados impuros cerimonialmente, ou seja, segundo os fariseus e os rabinos da época, devia-se evitar a qualquer custo sentar à mesa com eles ou manter qualquer tipo de contacto social. Daí que os fariseus tenham dito aquilo aos discípulos de Jesus. Calma, que a aula de história está quase a acabar. É mais uma linda lição de Jesus, que não escolhia ou desprezava ninguém. Estavam ali também, se calhar, mulheres de má vida, maridos adúlteros, mas eram essas pessoas, muitas vezes desprezadas por grande parte da sociedade, com quem Jesus se gostava de sentar e conviver. Ajudava a todos sem distinção, classes ou raça, se era rico ou se era pobre. Jesus faz-se solidário com os pecadores, mas não com os pecados.
Depois ainda, outra linda lição que tiramos desta passagem, a perspicácia de Jesus, que percebeu o tom de voz irónico dos fariseus. Lembram-se? Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. E quem eram os fariseus que achavam que podiam falar daquela maneira? Eram a classe religiosa dominante da época. E muitos consideravam superiores aos restantes judeus porque eram profundamente conhecedores do Torá, o pergaminho sagrado da religião judaica. E muito crentes em Deus. Aparentavam ser sãos, muito equilibrados exteriormente. Mas como é que se calhar eles eram por dentro, no seu coração? Como seriam eles? Se calhar eram muito doentes. Lembram-se quando Jesus também falou sobre os fariseus? Noutra passagem do Evangelho? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados. Por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus mostrou que veio ao mundo para atender aos enfermos, aos doentes. Não apenas aos enfermos do corpo, mas principalmente aos enfermos do espírito. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não é? Aqueles que se acham justos que Jesus veio chamar. Ou seja, veio chamar quem? Todo aquele que sabe que erra, que tomou consciência do seu erro e que procura, com humildade, o arrependimento. Aos sãos, aqueles que se acham já justos e que não querem o arrependimento, esses, na verdade, não foi para esses que Jesus veio. E não é para esses que Jesus fala. Mas mesmo para esses, vai chegar o seu tempo. Porque todos nós lá chegaremos, a esse momento, em que queremos ir mais além, mudar algo em nós. E para lá chegarmos existem quantos caminhos? Lembram-se? Já estudámos várias vezes. 2 caminhos, não é? Para chegarmos lá. Quais são? Existem 2 formas pelas quais o espírito amadurece e fica apto a conhecer a verdade espiritual. Aquela primeira, que só uma pequena percentagem chega lá. Pelo amor ou pela dor? Exatamente. Pelo amor, quase todos nós chegamos lá pela dor. Pela dor, como é que lá chegamos? Através dos sofrimentos, o ser passa a encarar a vida de forma diferente. Com a dor, percebemos que não estamos na vida para brincar, mas para progredir. Ao agirmos contra a lei de Deus, estamos sujeitos a sofrer pelos nossos atos errados. São as expiações, a colheita da plantação que fizemos. Além disso, temos as provas, as situações que nos são colocadas para aprendermos a ter paciência, resignação e força de vontade. E muitas vezes essas provas são difíceis de ultrapassar. Mas é com elas que aprendemos a valorizar a vida. E como são produto das nossas necessidades, vamos evoluir através delas, tendo a condição de ouvirmos algo novo além da matéria. É a hora de conhecermos Jesus e a doutrina espírita. Para nós. Para outros pode ser outra doutrina. É a dor criando algo de bom, o arrependimento e a busca pela melhoria. É o que a dor nos faz. Mas há pessoas que conseguem buscar o amadurecimento espiritual sem o sofrimento. São pessoas que apenas a matéria não mais satisfaz. Sentem a falta de algo mais, um conhecimento além. Este sentimento leva-as ao desejo do espiritual, ou seja, aprender o que há além da parte material. Nestes também é chegada a hora de conhecer sobre a doutrina espírita e de Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico. O que disse Allan Kardec sobre esta linda lição de Jesus? Está lá no capítulo 24, como falámos no início,
do Evangelho. Mas antes de irmos ler o que Allan Kardec nos disse, que está muito próximo com Jesus, não podíamos deixar passar a data de hoje, 3 de outubro. O nosso codificador, hoje celebramos o seu nascimento, 218 anos do seu nascimento. E a nossa casa, que se chama Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, tem que estar em festa. A nossa e todas as outras casas do GEAC. Aqui fica a nossa singela homenagem ao codificador da nossa doutrina. E vamos então ao Evangelho. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação. E aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos. Não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. É para nós que Jesus disse aquela frase, não é? Já viram? Não são os que têm saúde que precisam de médico. E Allan Kardec diz que são estes, os pobres e deserdados, pois são eles que mais necessitam de consolação. Aos cegos e humildes de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos. Se calhar nós ainda estamos um bocadinho ali. Não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Lá está, Jesus só pode ensinar a quem quer aprender. Quem tiver a coragem de abrir os olhos, como aqueles cegos, quem tiver a coragem de abrir os olhos, de deixar o orgulho de lado, de entender-se como cego espiritual, ou seja, que ainda não conhece a verdade é a doutrina de Jesus, são os seus ensinamentos, e colocar-se humildemente em posição de alguém que quer aprender. Porque quando somos orgulhosos, conseguimos compreender as coisas divinas, conseguimos compreender que temos defeitos, as nossas imperfeições. O nosso orgulho permite que nós consigamos sequer chegar lá. Nós somos especialistas, por isso é que sabemos, não é? Que nós não conseguimos ainda. Deixar os nossos interesses materiais um pouco de lado e dedicarmos-nos em benefício do próximo e ao nosso autoconhecimento pode ser um bom começo. Concordam? Olha o que Jesus disse aos discípulos e que também nos diz a nós. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. De que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que convite que Jesus fez aos discípulos e que nos faz a nós também. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Lembram-se de Mateus, que decidiu seguir Jesus e juntar-se aos restantes discípulos que já o seguiam? E Mateus deixou tudo. Podemos entender que ele deixou tudo para seguir o Mestre. Se calhar nós ainda não conseguimos deixar tudo, mas podemos começar por deixar algumas coisas destas para trás, que não nos permitem seguirmos aquele caminho que nos leva a Jesus. Os nossos vícios, aquelas nossas paixões que nos desorientam, que nos desarmonizam. Cada um saberá as suas, claro. Deixar tudo e seguir Jesus é difícil. Vivemos no corre-corre do dia-a-dia e é claro que não há mal nenhum em nós querermos que a nossa vida material melhore. Desde que isso não seja o nosso único objetivo da nossa vida, não é? Podemos querer sonhar em querer ter algo mais na nossa vida. Agora, se nós estivermos só a pensar nisso, como é que vai ser a nossa existência? Será totalmente voltada para a matéria. E mesmo que ganhemos muito com isso financeiramente, arriscamos perder o que de mais valioso viemos buscar nesta encarnação. Que é o quê? Conhecimento espiritual
e a prática do bem ao próximo. Porque se nós buscarmos tanto o conhecimento como doar-nos mais ao próximo, seguramente que vamos estar a afastar o orgulho, as nossas ligeiras imperfeições, vamos começar a ver que existem mais pessoas que têm ainda mais dificuldades que nós. Devemos viver no mundo e cumprir as nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível, mas devemos ter sempre tempo suficiente para o nosso aprendizado, para dedicarmos mais tempo a ajudarmos o próximo. Eventualmente sermos voluntários de uma associação. Eu conheço uma, se alguém quiser saber onde é que se pode inscrever. Porque assim estaremos alimentando a alma com o que realmente a satisfaz, com o que realmente nos satisfaz. O progresso moral e intelectual. Espírito de verdade, lá no Evangelho. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Progresso moral e intelectual. É aquilo que nós vimos fazer aqui enquanto espíritos encarnados. E o que é que nos prescreve o médico das almas? O que é que ele nos prescreve? Quais são os exames e os tratamentos? São gratuitos, acessíveis a toda a gente, 24 horas por dia. Vamos dar alguns exemplos. Exames de consciência diários. Ao final do dia, vamos lá ver o que é que nós hoje fizemos de menos bom. Comprimidos da oração individual e coletiva. Alimentos saudáveis, como leituras edificantes ou ida à casa espírita ou outra casa de Jesus. Caminhadas na fé, que nos fortalecem perante os ataques dos desânimos e das dificuldades. Andamos sempre muito preocupados com o nosso corpo físico, não é? Vamos a médicos, vamos a ginásios, fazemos dietas e às vezes esquecemos de cuidar daquilo que nós somos em primeiro lugar, que é o nosso espírito. Vamos nos lembrar todos os dias de ouvir estas prescrições do nosso médico das almas. Está sempre pronto para nos ouvir. Vamos seguir os seus exames e os seus tratamentos. Porque se assim fizermos, vamos estar um bocadinho mais próximo daquele caminho que há bocadinho vimos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.